No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. STF confirma que a autoridade policial pode afastar do lar o agressor da mulher quando constatado risco à vida dela. Cresce a presença de mulheres atuando no setor automotivo, inclusive em oficinas mecânicas. E a presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB Mato Grosso, Roberta Arruda, diz que não falar do racismo é a mesma coisa que alimentá-lo. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada, Deus, pelo dia, pela oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana, nos prestigiando, garantindo a audiência do programa Atitude de Mulher, que a partir de agora, eu e você numa fina sintonia. E neste dia especial, nós estamos trazendo também uma mulher muito especial, que é a doutora Roberta de Arruda Chica Duarte. Eu vou apresentá-la daqui a pouquinho para você, logo após o nosso breve intervalo. Não saia daí. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu já anunciei anteriormente, nós estamos hoje com uma convidada especial, que é a doutora Roberta de Arruda Chica Duarte. Ela é advogada, professora universitária, graduada em Direito pela Universidade de Cuiabá, pós-graduada em Docência em Nível Superior e Gestão Pública, mestranda em Gestão Empresarial e presidenta da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB. Olha, o currículo dela é vastíssimo, que eu levaria aqui um tempo enorme para poder compartilhá-lo com vocês. Mas, doutora Roberta, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Obrigada, Jaci. Como sempre, muito querida. Olha, nós estávamos, na verdade, antes de entrarmos aqui ao estúdio, conversando um pouco sobre a história da doutora Roberta, a atuação dela frente ao OAB em outros espaços. E tem uma questão que é extremamente importante. Ela está como advogada, como presidenta da CEDIR, mas antes disso tudo, ela é uma militante, uma mulher militante, mulher negra, que tem uma atuação no movimento. Bom, doutora Roberta, historicamente nós sabemos que uma série de barreiras, dificuldades foram impostas ao povo negro, principalmente às mulheres negras. E eu vejo que seria de extrema valia compartilhar um pouco da sua história com as nossas ouvintes, com os nossos ouvintes, porque a sua trajetória foi uma trajetória de superação. Sim, realmente. Eu sempre coloco que as mãos negras construíram o Brasil, Então, tem mãos das mulheres negras e não tem como não falar dos nossos antepassados, Tenho orgulho de ser filha de negra, neta de negros, bisneta de escravos, Foram escravos meus bisavós. E eu sempre coloco que dentro da hegemonia, quando nós falamos de racismo, ninguém nasce racista. Mas a minha mãe, ela sofreu isso na pele. Nasceu em Mato Grosso, Barão de Melgaço, juntamente com seus irmãos. E a única coisa que a minha mãe pôde me dar, e sempre me disse, foi a educação.
Então, se eu, enquanto negra, filha de negra, pudesse ter ou quisesse alcançar algo, tinha que ser através da educação. Eu teria que estudar muito para que eu pudesse superar todo esse racismo estrutural que existe até os dias atuais. Bom, doutora Roberta, a senhora tocou numa questão que, aliás, todas as nossas entrevistadas têm reiterado isso, da importância do papel da educação nesse processo de se reconhecer enquanto povo nesse país, né, e de ter essa possibilidade de superar essas barreiras que nós dissemos, inclusive impostas pelo racismo. Então, como que a senhora vê isso, essa questão da educação? Inclusive, nós entrevistamos anteriormente mulheres fantásticas também, e elas diziam, se eu cheguei a esse patamar hoje, de ter essa compreensão, de ser uma mulher empoderada, foi graças a esse aconselhamento, a esse empenho dos nossos pais, dos meus pais, para que eu pudesse estudar, porque a educação, o estudo, é uma riqueza que ninguém toma. Como que a senhora vê o papel da educação nesse processo, né, de desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto humano que se é, e também nessa superação, nesse entendimento, na verdade, primeiramente, que nós vivemos numa sociedade racista, e se ter os instrumentos para poder combater esse racismo? É uma superação realmente, até agradeço pela pergunta. E o que acontece? A educação, ela é basilar. E a maestria que você alcança realmente em superar, em você ser empoderada, em você estar onde você não imaginava estar, é somente isso. Eu cresci numa família humilde, eu vim de uma família também humilde, e minha mãe e meus tios, todos eles se empoderaram na vida. Por quê? Porque a única riqueza que nós poderíamos ter era somente o estudo. Eu, enquanto professora universitária, sempre coloco para os meus acadêmicos que não existe riqueza maior da oportunidade que você consegue abarcar. Embora, eu sempre falo, eu sou dos anos 70, né, para não dizer minha idade, mas pensa na dificuldade, pensa na não política de cotas da minha época, pensa em não a tudo que existia, já diferente de uma política afirmativa que já existe hoje, embora tem que se diferenciar, eu sempre coloco também. Política afirmativa é uma coisa, cotas é outra. Espaço garantido é um diapasão totalmente diferente disso tudo. Doutora Roberta, a senhora deu um gancho para a gente continuar a nossa prosa. Então, eu peço para você só mais um minutinho aí, que daqui a pouco nós voltamos. Ouçam agora as notícias do informativo Voz Ativa. Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. As redeiras do distrito de Limpo Grande, em Várzea Grande, ganharam um incentivo a mais para continuar a tecer as tradicionais peças produzidas na comunidade. Na última quinta-feira, 40 mulheres receberam a Carteira Nacional de Artesã entregues pela equipe do Programa do Artesanato Mato-Grossense da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso e o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate. Com a carteira de artesão em mãos, as redeiras passam a ter direito a incentivos fiscais, isenção do ICMS na comercialização de seus produtos, facilidade de obter microcrédito, poderão emitir nota fiscal e contribuir como autônomas para fins previdenciários. Além disso, podem participar de feiras de artesanato nacionais e internacionais e se inscrever em oficinas e cursos de artesanato. A discriminação racial, intolerância, respeito e direitos foi o tema do segundo encontro Vidas Negras Importam, que aconteceu na Câmara Municipal de Cuiabá. O presidente da casa, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, destacou durante o evento o trabalho que vem desenvolvendo desde o início da gestão em favor da igualdade racial. Juca do Guaraná reforçou a necessidade de fortalecer a luta contra a discriminação, intolerância e desigualdade racial. O parlamentar destacou que promover debates sobre questões raciais valoriza a identidade negra. O setor automotivo
tanto nas fábricas quanto nas concessionárias e oficinas, é predominantemente masculino. Contudo, a história vem mudando e a presença das mulheres no segmento é cada vez maior e o cenário que se forma inclui muito mais mulheres em cargos de liderança. Elas ocupam 37,4% dos cargos de liderança no Brasil, diz a última pesquisa de estatísticas de gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Especialistas afirmam que a dedicação das mulheres é um dos fatores para a crescente presença delas no setor automotivo. O governo de Mato Grosso, por meio da FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, lançou no final de março o edital Mulheres e Meninas na Computação, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, com o objetivo de apoiar a participação feminina nessas áreas. O objetivo é estimular alunas do ensino fundamental e médio a se tornarem futuras pesquisadoras nessas áreas. O plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, considerou constitucional a alteração na Lei Maria da Penha que permite que a autoridade policial afaste do lar o agressor da mulher quando constatado risco à vida ou à integridade física dela. A Corte julgou uma ação direta de inconstitucionalidade da Associação dos Magistrados Brasileiros. A entidade era contrária à autorização de ação policial, ainda que para preservar a integridade da mulher. Pela decisão tomada por unanimidade, a polícia pode afastar o agressor da casa quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Estão abertas as inscrições para a terceira corrida do Legislativo Cuiabano. O evento acontecerá no dia 24 de abril, com largada em frente à Câmara Municipal de Cuiabá. A corrida terá o percurso inédito de 7,5 km, com 1 hora e 30 minutos de duração e início às 6h30 da manhã. Para participar da prova, os atletas de ambos os sexos devem ter idade mínima de 18 anos e fazer a inscrição no site www.morro-mt.com.br, atendendo a todas as normas do regulamento. Será cobrado o valor de R$ 70, já inclusos os custos de conveniência do site, mais 2 quilos de alimentos não perecíveis. Todo o valor arrecadado será doado para as instituições filantrópicas. Os prêmios variam de R$ 100 a R$ 1.400, dependendo da categoria e colocação. E eu devolvo o comando do Atitude de Mulher para a professora Jaci Proença. Você acompanhou o informativo Voz Ativa. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a nossa entrevista. E vocês sabem que a entrevistada de hoje é a doutora Roberta de Arruda Chica Duarte. Como eu disse, além da formação dela, que ela é advogada, professora universitária, pós-graduada em docência em nível superior e gestão pública, ela preside hoje a Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB. Então, nós conversávamos anteriormente um pouco sobre a trajetória dela. Nós sabemos das dificuldades que o povo negro enfrenta nesse país e para se chegar onde ela chegou, onde ela se encontra e que espero que seja ilimitado esse espaço de conquista, teve que superar uma série de situações, de barreiras. Mas aí depois nós fizemos referência a questões que são consideradas polêmicas, doutora Roberta. A senhora falou que vivenciou um período de conquista onde não se tinha políticas de ação afirmativa nesse país, não se tinha, por exemplo, as cotas, e que há uma distinção entre isso. A senhora poderia esclarecer um pouco do que se trata essas questões? Quando nós falamos de políticas afirmativas em relação à diferença, quando eu digo cotas raciais, que a política afirmativa, ela já dá a garantia de 50% das vagas para aquele que tem menos favorecimento. Porém, quando nós falamos de cotas raciais, eu não tenho somente o negro, Eu tenho o negro, eu tenho o indígena, eu tenho outras hegemonias que se encaixam dentro dessas cotas. E essas cotas, por garantia, seriam 30%. Dentro da lei em si. O que eu quero dizer da diferença é que política afirmativa, ela pega um contexto geral, pega todos.
mas a política de cotas não. Então, política de cotas é uma garantia, né? É uma garantia federal daquele que entra por cotas raciais. Então, cotas raciais, ela tem que ser garantida. Então, por isso a diferença que eu sempre coloco em relação a cotas raciais e políticas afirmativas. O afirmativo são todos. Todos que não têm renda, todos que entra um contexto geral. Nesse caso específico, a educação. Sim. Nesse campo específico da educação, porque as cotas em si já é uma política de ação afirmativa, que nesse caso tem um recorte. Sim, né? sim. Abrange não só a população negra, né, menos favorecida, mas os demais também. Os demais também. Então, é extremamente importante, porque a gente tem recebido, assim, manifestações, eu falo nós enquanto militantes de movimento, que temos nos posicionados favoráveis às cotas, né, não só na educação, mas como no mercado de trabalho, nos espaços públicos e tudo mais. Eu, inclusive, tenho posicionamentos dentro da própria instituição da OAB que não entendem muito bem a importância, por exemplo, das cotas raciais. Sim, veio algo novo, né? Foi uma resolução nacional. Então, para neste próximo triênio, né, nas eleições do ano passado, né, final do ano passado, eu posso dizer em relação à OAB Mato Grosso, né? A OAB Mato Grosso, ela seguiu a resolução, né? Ela está aí com 30% dentro do seu quadro, né? Cumprindo as cotas raciais dentro de um contexto geral. E, além das cotas, a paridade também. Olha só que coisa mais linda, né? Isso eu achei um avanço significativo. E foi realmente. Então, eu, não por estar dentro ou representando essa classe, mas assim, ela realmente, ela preza pela não discriminação, ela tem prezado por essa paridade, então ela está realmente de parabéns. Essas duas medidas, citou a questão de igualdade com equidade. A OAB adotou essas duas, só em termos de CEDIR ou enquanto instituição como um todo? Como que ficou exatamente esse quadro? Enquanto instituição como todo. Dentro do quadro eleitoral, neste próximo triênio, foi respeitado as cotas raciais, bem como a equidade também. Até um certo tempo, nós tínhamos no censo do IBGE, para definir, né, o étnico-racial das pessoas, era um elenco que ultrapassava 130 tipificações lá, né? Cores, na verdade, cores. E aí a gente conseguiu um certo avanço nesse sentido. Como que ficou agora esse entendimento do IBGE com relação a essa abordagem étnico-racial no censo? Participei recentemente de uma 5ª conferência, né, estadual, onde o IBGE apresentou, primeiro, 12 anos sem censo. Né? Fez essa apresentação e automaticamente apresentou que estariam elencadas as hegemonias, porém só conseguiriam abarcar a questão dos negros e indígenas, deixando matrizes africanas, ciganos e demais hegemonias de lado. E qual foi a justificativa para o IBGE, numa plena conferência, simplesmente lançou, tomamos a decisão, vai ser assim, pronto? Não consegui observar uma justificativa plausível, né? Disseram que devido à demanda, né, Mato Grosso, vamos colocar, eu estou falando aqui em nome de Mato Grosso, devido a essa demanda, dariam preferência. Mais que matrizes africanas, ciganos, LGBTQIA+, fobia, teriam lá o campo para essa inserção. Sabe, Jaci, o que falta hoje é a autodeclaração, a autoafirmação da pessoa. Ela tem que se autodeclarar. Ela tem que dizer, eu sou negra, eu sou indígena, eu sou quilombola, entendeu? Eu sou matriz africana, eu sou cigana e assim consecutivamente.
Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos retornar exatamente com essa questão, porque fala assim, povo negro, mas dentro desse negro também há uma diversidade. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e a nossa entrevistada de hoje é a doutora Roberta Arruda. Ela é a presidenta da CEDIR, que é a Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, principalmente sobre o censo do IBGE, que vai priorizar apenas a população negra e indígena do país, esquecendo que a composição do nosso povo é diverso. E a doutora Roberta dizia, olha, você tem que se reconhecer enquanto tal e se autodeclarar. Eu sou negra, eu sou mulher indígena, eu sou cigano. Então, doutora Roberta, diante disso, o que falta exatamente para que o nosso povo, chegado esse momento, possa se reconhecer como tal e se autodeclarar? Ele tem que se reconhecer. Isso é a primeira pessoa. A partir do momento que ele se reconhece, ele buscar ali, não, eu quero esta mudança. Eu sou negra, eu sou indígena. E caminhar. Porque o que acontece, Jaci? Vou colocar aqui dentro. Me perguntaram esses dias, quantos advogados indígenas existem? Sei te dizer. Eu conheço alguns. Mas por que eu não sabia responder? Porque o próprio não se autodeclarou. Mas a OAB, e agora eu me reporto isso, porque eu tive esse privilégio de compor a CEDIR, enquanto eles falam, enquanto conselheira da CEDIR, Sim. né? Nós preparamos todo um formulário e propusemos, se não me falha a memória, nacionalmente. E já está inserido dentro para que da fosse plataforma. incluso isso, que o próprio advogado e advogada se autodeclarasse na hora que fosse fazer a inscrição junto à OAB. Como que ficou essa questão? Realmente já tá dentro da inscrição do advogado, então ele pode ir lá acessar o site da OAB, Mato Grosso, ele pode se autodeclarar ali, então já tem todos os campos, isso realmente foi inserido. Então também foi uma conquista, um avanço. Sim, com certeza. O que falta agora é ele se autodeclarar. Então ele tem que se autodeclarar. O que ele é? Para que a gente consiga, dentro desse banco de dados, saber e até mesmo ter essa inserção. O que a gente conseguiu perceber? Que o próprio meio acadêmico, ela faz uma preparação universal, geral, e não trata dessa questão. Por exemplo, eu perguntei para alguns colegas, inclusive, que são advogados e advogadas, eu falei, você estudou sobre isso? Sobre racismo contra o negro, contra os povos indígenas, contra os ciganos? Você estudou, você foi preparado para atuar em relação a isso? E a resposta, para quem eu conheço, foi unânime. Como que a senhora percebe isso? É bem salutar essa pergunta, Jaci. O que acontece? Um dos projetos, né, para esse próximo triênio, que inclusive nós vamos até abrir uma pauta agora, juntamente com os membros, na nossa próxima reunião, é justamente um projeto para que a gente consiga fazer inserção no meio acadêmico, para que eles possam ter ciência e conhecimento dessas tratativas, até mesmo porque tá aí. A problemática existe. Eu li, acho que foi no IBDFAM, não falar do racismo é a mesma coisa que alimentá-lo. Então eu peguei essa frase para mim.
E é a mesma coisa. Então, a gente vai, sim, precisar projetar isso daí e tentar aprovar isso aí dentro das universidades. Só que quando a gente fala de racismo também, Jaci, a gente tem uma problemática lá atrás. Crime de racismo, por exemplo. Às vezes a pessoa sofreu racismo, vai na delegacia prestar um boletim de ocorrência e é identificado de outra forma. Então ele já sofre o racismo ali mesmo. Porque, duplamente, né? Sim, então a gente observa muito isso. Então a CEDIR, ela é muito procurada para poder estar verificando essas violações. Mas quando nós somos chamados, a gente acompanha, a gente vai junto, a gente oficia e a gente tenta fazer como baluarte da sociedade. Lembrando, a CEDIR, ela não tem poder nem papel de repressão, entendeu? Ela não é imposição, mas ela é o quê? Ela é o esteio da lei em si e a defesa daquele que teve o seu direito líquido e certo infringido. Bom, o nosso tempo é sempre curto quando um assunto vai levando a outro, né? Mas a doutora Roberta com certeza vai se colocar à disposição outras vezes para retornar aqui. Mas nesse momento nós vamos para um breve intervalo e você ouça aí as dicas de hoje. Mulher em Sintonia. Para denunciar violência contra mulheres que sofreram ou estejam sofrendo algum tipo de agressão, seja física, psicológica ou sexual, é só ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. O telefone funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número 61 996565008. Mulheres vítimas de estupro podem buscar os hospitais de referência em atendimento para violência sexual, para tomar medicação de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, ter atendimento psicológico e fazer interrupção de gravidez legalmente, se for o caso. O ideal é procurar uma delegacia especializada em atendimento a mulheres. Caso não exista essa possibilidade, o registro pode ser feito em delegacias comuns. Essa é a dica de hoje. Mulher em Sintonia. Nós estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria aqui de ouvir as considerações finais da nossa querida doutora Roberta, presidenta da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da UAB. Desde já, eu quero agradecer pelo convite de poder estar aqui, colocando Atitude de Mulher. Olha só que programa mais lindo, E ponderar, dentro das minhas considerações finais, que ninguém nasce racista. Se existe um problema social, ele está lá atrás. E nós precisamos ser reflexivos ao ponto de dizer basta. Vamos caminhar sem preconceito de cor, raça, etnia, LGBTQIA+, fobia. Vamos querer o bem das pessoas, vamos olhar o próximo e vamos dizer, eu tenho orgulho de ser negra. Bom, nosso programa chegou ao final e nós queremos imensamente lhe agradecer a doutora Roberta, a alegria de tê-la conosco e também essa satisfação imensa de saber que você toda semana está ligadinha no Atitude de Mulher. Nós vamos embora, mas voltamos na próxima semana. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.